Boa tarde, alunos do 9º ano, da Escola Municipal João Inácio Catu. Na aula de hoje, certo, iremos aprender a calcular razões especiais, certo? Que é um tipo de função. Lembrando que esse capítulo está no livro didático de vocês, que é o capítulo 21, onde tem relações entre grandezas, certo? Está também de acordo com a BNCC, onde exige que o aluno saiba calcular, né, velocidade média, está aqui, ó, velocidade média, e também calcular densidade demográfica entre cidades, certo? Então são dois assuntos onde nós iremos utilizar o nosso conceito de função, certo? Na página 227 do livro didático de vocês tem aí primeira situação. Imagine que uma pessoa caminhando em linha reta consiga percorrer 100 metros a cada minuto. Então, vou aproveitar essa situação para a gente calcular, tá certo, a velocidade média. Então, se uma pessoa, ela percorre, vamos lá. Então, ó, ela percorre, qual é a distância? Vamos lá. Distância, vou chamar de exemplo 1, tá certo? Exemplo 1. Então, ela percorre uma distância de 100 metros. O tempo. Um minuto, certo? Então, esse minuto, ele representa 60 segundos, tá certo? Então, como calcular essa velocidade média dessa pessoa? Fácil. Chamaremos de y, né, a distância, e tempo, o valor de x. Então, vamos calcular aqui, ó. Então, velocidade média, essa pessoa será a distância, que foi 100 metros, dividido pelo tempo, que foi 60 segundos. Corta-se o zero e vai dividir 10 para 6 aqui, ó. Vamos lá, dividir 10 dividido por 6, né? Dá 1, porque 1 vezes 6 é 6. Para 10, 4. Então, aqui resta 4. Como o 4 é menor que 6, eu coloco uma vírgula e aumento um zero. 40 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. Para 40, ó, sempre vai restar quadro e sempre vai dar 6, certo? Então, temos aqui o que? Uma décima, certo? Décima periódica, que é um número racional infinito, tá certo? Então, o resultado é de 1,6 metros por segundo. Essa é a velocidade média dessa pessoa que caminha 100 metros a cada minuto, tá certo? Já para calcular a densidade demográfica, iremos utilizar essa fórmula aqui matemática, certo? Número de habitantes dividido pela área de uma região, de uma cidade. Então, nada melhor que utilizarmos, tá certo, um exemplo da nossa cidade, né? Um buzeiro. Vamos lá. Um buzeiro. Lembrando que esses dados, tá certo, foram retirados do IBGE, tá certo? Área. Atualmente, a área de um buzeiro equivale a 185,578 quilômetros quadrados, certo? Distâncias entre cidades, a gente sabe que são distâncias grandes. Então, a gente utiliza o quilômetro, tá certo? População. De acordo com o IBGE, a população de um buzeiro é de 9.907 habitantes, tá certo? Pronto. Qual a densidade do município de um buzeiro? Então, vamos lá. Vou
utilizando essa fórmula matemática, que é uma função, a gente vai dividir o número de habitantes, que é 9.907, por a área, 185,578. Como essa divisão é uma divisão, não é, mais difícil de fazer, vocês podem utilizar, tá certo, a calculadora nesse caso. Ou seja, ao dividir, né, a população de um cruzeiro, que é o número de habitantes, pela área, teremos como valor 53,4 aproximadamente. O que, professor? Habitantes por quilômetro quadrado. O que significa a densidade? Significa que para cada quilômetro quadrado do município de Umbuzeiro, né, temos 53,4 habitantes, ou seja, né, 1 quilômetro quadrado é uma distância grande, ou seja, temos uma área grande, né, para poucos habitantes. Então essa é a densidade da certa demográfica que é calculada utilizando, né, o raciocínio de função, tá certo? A atividade que vocês irão fazer hoje, tá certo? Vamos lá para a atividade. Atividade está no livro, certo? Livro didático de vocês. Página 229. Irão fazer apenas as questões 1 e 3, tá certo? Quero apenas as questões 1 e 3, tá ok? Questões 1 e 3 apenas. Então, estudem, tá certo? Esse conteúdo está na página 227 e 228. Vocês estudem, tá certo? E façam a atividade. Lembrando que muitos alunos ainda não fizeram a atividade da semana passada. E hoje, no dia 30, estarei fechando a planilha, tá certo? Quem enviar, e também fecharei a nota de vocês, não é? São 5 atividades para o mês de junho. Quem não fez, infelizmente,